Olá, seja bem-vindo à nossa última aula, que vai abordar a técnica para a realização do procedimento de cateterismo vesical de demora feminino. E nessa aula eu vou falar um passo a passo de como realizar essa técnica, tá? Então, claro, para realizar qualquer procedimento, ainda mais um procedimento que precisa ter uma técnica estéril, né? Para não levarmos micro-organismos para a bexiga do paciente, é necessário fazermos uma higienização. Primeiro é a higienização das mãos, e acredito que sobre isso vocês já sabem, né? Então, podemos partir para a preparação dos materiais. E para essa técnica, os materiais necessários para a sondagem vesical de demora feminino são a bandeja contendo a cuba rim, a pinça pinha, a cuba redonda pequena, o campo fenestrado com abertura central, a sonda Foley de 2 vias, né? E o calibre vai ter que ser adequado ao paciente, a bolsa coletora do sistema fechado, a solução antisséptica, né? Enfim, esses aqui eu vou mostrar a foto. A cuba rim, a pinça pin, aqui está a cuba redonda, o campo fenestrado com abertura central, a sonda Foley com 2 vias, a bolsa coletora com sistema fechado, aqui a clorexidine, a xilocaína, a gás estéreo, a agulha, a seringa, a água destilada, a luva estéreo e o micropore. E vamos nos dirigir ao paciente, né? Então, sempre nos certificando da identificação do paciente e, claro, sempre mantendo a comunicação com esse paciente, né? Se apresentar, explicar o que você vai fazer, como você vai fazer, o porquê que você vai fazer esse procedimento, são questões fundamentais, tá? E eu trouxe um exemplo aqui, que é a parte de um vídeo, para explicar como deve ser feito, uma ilustração, né? Olá, dona Wanda, tudo bem? Meu nome é Éder, eu sou enfermeira aqui do setor e hoje eu vou fazer um procedimento na senhora, tá? Vamos fazer um cateterismo vesical. Essa sondinha ela vai ficar na senhora, então a senhora está tendo incontinência urinária, a fralda da senhora está encharcando bastante, aquela lesão que iniciou lá na região do bumbum da senhora, a gente tem que evitar tudo isso. Então a gente vai passar uma sonda de forma que essa urina ela vai diretamente para a bolsa coletora. Então, a senhora vai ficar mais tempo com essa fralda, a gente vai melhorar aquela lesão que iniciou. Então, tudo isso vai para o bem da senhora, tá bom? Viu? Ele se apresentou, ele até falou dos objetivos, né, da sonda, enfim. E também é primordial promover um ambiente iluminado, né, como a gente viu aqui, um ambiente iluminado e privativo. E aí depois a gente tem que assegurar que todo o material necessário vai estar disponível e organizado, né? E aí a gente organiza o ambiente para isso. E, e fazer a devida higienização dos materiais, né? E aí, após isso, você já pode posicionar o paciente, né? Se tiver inconsciente, né, ou ele não conseguir por si só se posicionar, você vai posicionar. E para esse cateterismo que estamos falando hoje, né, que é o cateterismo vesical de demora feminino, a posição que é preciso para esse procedimento é essa posição ginecológica. E caso o paciente ele não esteja inconsciente, né, ele consiga fazer essa posição, você só vai orientar esse paciente na posição que ele deve ficar para a gente fazer esse procedimento. E aí, nesse momento, você já organizou todo o seu material, colocou apoiado, pensou na privacidade do paciente, né? Geralmente, se for uma enfermaria, não for um quarto, né? A gente usa um biombo, que é isso aqui que está na foto. E depois desses ajustes, você vai se paramentar com os equipamentos de proteção individual, né? Que é o gorro, o avental, o óculos de procedimento, a máscara, né? E após isso, já poderá ser feita a abertura da bandeja de cateterismo. Então, nesse momento, a gente tem que prestar muita atenção, porque nessa parte tem que ter muito cuidado, porque se você contaminar
no momento que você estiver fazendo essa abertura da bandeja, né? Você contaminar a bandeja, já era. Tem que começar tudo de novo. Então, pense como você vai abrir a bandeja, pense em como você vai pôr todos os materiais estéreis. Então, veja que alguns materiais eles não vão ser possíveis para pôr diretamente na bandeja, né? Por exemplo, não tem como colocar clorexidina não, ou água destilada. Mas a gente já vai falar sobre isso já, tá bom? Mas ainda sobre a abertura da bandeja de cateterismo, você deve abrir no movimento distal. Aí, nessa parte aqui, a gente consegue ver o que que é isso, né? Ele abre nesse movimento, que é o movimento distal. Tá vendo que ele nunca cruza o campo? E aí ele não contamina, né? Então, é assim que deve ser feita a abertura, tá bom? Bom, agora já pode realizar a abertura dos materiais em si, né? Abrir a sonda, que aí você vai organizar a sua bandeja. Você vai abrir a sonda, vai pôr na bandeja de cateterismo, ou seja, em cima do seu campo, né? Vai abrir a bolsa coletora, né? E, e também pôr em cima do campo, né? Sem encostar nada. Vai abrir a seringa, e aí depois vai abrir a agulha, a água destilada, e lembrando que todos esses materiais, né, eles precisam ser feito a asepsia dele, né? Então, como a água destilada ela tá asséptica e não estéril, ela não pode ir para o campo que é estéril, né? A gente só fez a antisepsia, desculpa, a gente só fez a antisepsia, a gente não fez não deixou esse material estéril, né? Então, ela não pode ir para o campo que é estéril. Então, a gente vai utilizar outra bandeja, né? Que acho que está nesse próximo slide aqui. Ah, não. Enfim, a gente vai pôr numa outra bandeja, né? Aí vai pôr a água destilada, a clorexidina, a xilocaína, todas já abertas, né, para facilitar esse processo. E eu acho válido, vou pausar aqui o vídeo, acho válido ressaltar que a xilocaína mais adequada, que é uma recomendação da Anvisa, né, é a xilocaína 2% em gel. Já por que em gel? Porque o intuito do uso da xilocaína é o quê? É lubrificar, né? Então, né, o intuito de lubrificar é evitar as complicações passíveis de ocorrer no ato dessa cateterização vesical, como a gente já viu na aula passada, né? Como o traumatismo uretral, a dor e o falso trajeto. Então, depois das mãos já estarem higienizadas, todo esse pré-preparo, né, para o uso dos materiais, você vai estar, como a gente viu, sem luva, né? Vai estar utilizando suas mãos só higienizadas, ainda sem uso das luvas. E aí, é nesse momento que tudo está preparado, que você vai. Aqui já está com as luvas, né? Que você vai calçar as luvas estéreis, né? Sempre calçando dentro do campo estéreo, sempre. E agora, com os materiais estéreis dentro da bandeja do cateterismo, e com uma das luvas já calçadas, você vai continuar preparando os materiais, como, por exemplo, aspirar água. Viram ali? Então, é necessário conectar a agulha, sempre lembrando que você só pode usar a parte estéreo, né? E sobre a clorexidina, que você também irá precisar, né? Então, você irá pôr em uma cuba estéreo, sempre lembrando de não encostar a embalagem da clorexidina ou da xilocaína na, na, na cuba, né? Então, todos os materiais que estavam fora do campo, eles já entraram no campo, e agora é só calçar a outra luva estéreo, como eu disse, dentro do campo, tá vendo? Dentro do campo estéreo. E aí, após isso, é só fazer a conexão da sonda com a bolsa coletora, como vai mostrar no vídeo agora. E aí, realmente, só na hora de fazer o procedimento que você vai retirar o plástico que envolve a sonda.
E agora vamos partir para a antisepsia na região, na genital, né, do paciente. E aí, como é feito isso? Com as gases embebidas de clorexidine, você vai fazer o movimento, que é o movimento distal e proximal, e sempre em sentido anteroposterior, ou seja, de cima para baixo, porque se o movimento for ao contrário, pode levar o micro-organismo do ânus para a vulva. Então, os movimentos devem ser distal e proximal, em sentido anteroposterior, 3 vezes, trocando a gase que estará embebida em clorexidine. Então, 3 vezes para os lábios superiores, 3 vezes para os lábios inferiores, sempre trocando a gase, como a gente viu nesse vídeo, ilustrando melhor, né? E acho válido também dizer que se por algum motivo você usou uma das suas mãos com a luva estéril já calçada, você pode prosseguir o procedimento utilizando só a mão não contaminada, o que dificulta, de certa forma, né? Mas antes, você também deverá avaliar ali a anatomia da paciente, né? Às vezes, só em afastar as pernas, ou seja, esteja posicionado a paciente na posição ginecológica, os lábios já estarão afastados. Mas tem casos que você pode precisar afastar com as mãos, né? E o que pode ser feito nesse momento é a utilização da gaze, por exemplo. Pôr uma gaze de um lado, uma outra gaze de outro lado, e assim fazer a abertura dos lábios sem contato com a pele, né? Somente encostando na gaze mesmo. Bom, então, continuando passo a passo, o próximo passo é ali pôr o campo fenestrado, né? E introduzir a sonda, né? Você vai retirar a sonda do saco plástico, né? Do plastiquinho protetor, e posicionar ali já no paciente. E aí você, como eu falei, tem que usar a xilocaína para lubrificar, né? De 7 a 10 centímetros, já que a uretra possui cerca de 7 centímetros. Então, a partir desse momento, com o auxílio de uma das mãos, viu o que eu falei, né? Com a gase ali, você vai abrir os lábios e para encontrar a uretra já pode ser realizada a inserção da sonda. Depois de ter posto a sonda, é hora de insuflar o balonete da sonda, né? Com o auxílio da seringa e com a água destilada no local da sonda, que é específico para insuflar do balonete. E isso tem o intuito de fixar a sonda, em um paciente. E posterior a isso é necessário tracionar. E o que é tracionar? Eu acho que nesse vídeo aqui tem, só que eu... é puxar assim para ver se a sonda vem, se tá certinho ali, se você insuflou certo o balonete, tá bom? E aí depois é só tirar o campo fenestrado e fechar esse procedimento, né? Realizando a fixação exterior da sonda. Lembrando que é para ser evitado, tá? O uso do esparadrapo. O ideal sempre é usar uma fita hipoalergênica de fixação, que é mais conhecida como Micopore. E essa fixação você também tem que analisar direitinho, para ver qual será a coxa do paciente que terá essa fixação, evitando deixar a sonda tracionada, né? Evitar também de colocar em um local em que a grade da cama possa encostar tanto na bolsa como na sonda. E depois disso também é primordial fazer a identificação. E essa identificação consta basicamente o dia do procedimento, né, o horário, a numeração da sonda de Foley que foi utilizada ali naquele paciente. Além disso, o nome do enfermeiro que realizou esse procedimento. E isso tudo que eu falei já é um protocolo institucional, né? Mas é válido sempre reforçar. E, é bom também falar sobre a evolução, né? Geralmente, após a inserção da sonda, provavelmente já terá uma urina drenada ali. Então, analisar, né, a quantidade
os aspectos da urina, a coloração, isso tudo é primordial para a avaliação de enfermagem pós-procedimento. E, claro, finalizar esse procedimento concluindo a comunicação com o paciente, né? Agradece a cooperação do paciente, diz que o procedimento foi realizado com sucesso e realiza as orientações ali, tá bom? Então, aqui estão as referências que utilizei para fazer essa apresentação e finalizamos aqui o nosso conteúdo. Espero muito ter ajudado. Até!